e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e, num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Durante 6 anos, você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Deem atenção a tudo que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. Ó santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque já nos falas, ó Deus, no decorrer desta liturgia, e agora, Senhor, nós rogamos que com autoridade o Senhor proclame Tuas verdades, Senhor, para nos instruir e nos ensinar a vivermos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. É assim que nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. Não temos dúvida, irmãos, que vivemos numa era de mentiras e injustiças. A internet não deixa mentir. Basta um corte de uma fala tirada do seu devido contexto e as redes sociais fazem mais uma vítima. Até aqueles que advogam justiça se envolvem, destilam seu veneno, matam reputações sem um mínimo de preocupação em saber o que é verdade ou não. Interessante que esse não é um mal somente da nossa geração. No tempo de Moisés, o mundo estava cheio de falsidade, de injustiça e opressão, porque essa é a marca da cidade dos homens, como diz Agostinho. Mas a instrução, ou a lei que é dada pelo Senhor, é justamente provocar o seu povo para que ele entenda que ele deve ser diferente, porque nós servimos a um Deus que é justo e que é verdadeiro. Por isso, a grande pergunta que surge para nós é como podemos viver uma injustiça diante de Deus em meio a um mundo injusto. Esse será o tema de hoje, como podemos viver em justiça diante de Deus em meio a um mundo injusto. E veremos, irmãos, que a resposta aparece aqui nesse texto em 3 áreas da vida: no falar, no agir e no tempo. Então, nós vamos começar a analisar esse texto nessa primeira área, como podemos viver em justiça diante de Deus em meio a um mundo injusto. Primeiro, nós devemos ser justos no nosso falar. Essa primeira análise ela vai do verso de número 1 ao verso de número 3 do texto. Mas comecemos agora essa primeira parte analisando o verso de número 1. Não espalhe notícias falsas e não entre em contato ou em acordo com o ímpio para ser
testemunha maldosa. Veja, irmãos, o que está acontecendo aqui, né? O Senhor está proibindo que se espalhe notícias falsas, mas, além disso, Deus está proibindo também que alguém que ele expõe no texto como sendo o culpado, ele seja inocentado pelo testemunho falso de uma testemunha maldosa que conspira com o acusado. É alguém, irmãos, o culpado ser inocentado por um testemunho falso. E, claro, irmãos, o que o Senhor está tratando aqui, ou melhor dizendo, aplicando aqui, é o 9º mandamento. Ou seja, Deus está instruindo o povo, proibindo não somente uma mentira descarada, mas também que haja uma conivência com o falso testemunho, que aqui é visto como uma trama sombria entre aquele que está sendo acusado e a testemunha, isto é, entre o mentira e o interesse, que inverte a justiça. E, neste caso, inverter a justiça inocenta culpado e inocentes acabam sendo condenados. Então, Deus está tratando aqui deste elemento importantíssimo. Então, veja, irmãos, espalhar notícias falsas não é só mentir descaradamente, porque o que o texto quer na aplicação do 9º mandamento é mostrar, e nós devemos entender, que muitas vezes omitir partes da verdade, tirar palavras do contexto, dar ênfase seletiva, ouvir apenas o que se agrada. Outras vezes, irmãos, nós podemos pensar, trata-se de falar sem certeza, é repetir um boato, compartilhar o que ouvi dizer mesmo sem base. Alguém pode até apresentar uma aparência de verdade, mas se não tem confirmação, espalhar é pecado. E no caso a fofoca, irmãos, não precisa ser totalmente falsa para ser pecaminosa, basta ser vazia, sem valor e sem amor pela verdade. Então entenda, a notícia falsa, ela compreende todas essas esferas. E Deus está tratando justamente isso para evitar que isso seja praticado, principalmente em termos judiciais, porque era comum questões jurídicas entre o povo de Deus. Então, meus irmãos, o que nós temos que aprender aqui é que justamente, se Deus está tratando disso, esse é um pecado que muitas vezes nós caímos e nós não percebemos. Talvez você nunca tenha inventado uma calúnia, mas pensem, quantas vezes vocês já passaram adiante alguma informação que vocês não tinham certeza? Quantas vezes julgou motivações do coração sem alguém ou sem conhecer verdadeiramente quais as motivações? Quantas vezes preferiu acreditar no que lhe convinha, repetindo apenas aquilo que você queria que os outros ouvissem? Irmãos, é interessante porque Deus está tratando dessas questões, porque Ele está mostrando que notícias falsas destroem. Notícias falsas destroem. Arruinam reputações, esmagam famílias, dilaceram amizades e, aqui neste caso, condenam inocentes, inocentam culpados. E não é raro, irmãos, ver ministérios e igrejas inteiras sendo corroídas pela língua afiada de cristãos descuidados. E aí, então, irmãos, nós estamos caminhando no caminho oposto. Enquanto Cristo ama sua noiva e a preserva em honra, nós a rasgamos com palavras que não deveriam ter sido ditas. E o que nós, a princípio, precisamos perguntar, irmãos, diante de um texto desse, isso me diz respeito?
Estou disposto a tratar a situação? Se não, por que eu devo ouvir? Por que repetir? Se me interessa de fato, devo procurar os envolvidos e ouvir a verdade de sua boca. Mas quase nunca fazemos isso. Preferimos acreditar no que nos é conveniente, caluniar disfarçadamente, repassar sem poderar. Mas veja, Deus está aplicando o nono mandamento dizendo: não espalhe notícias falsas. Não seja uma testemunha maldosa. Outra tentação forte, irmãos, e aqui se conecta ao primeiro elemento, é dizer às pessoas o que elas querem ouvir. Porque nós somos, alguns mais do que outros, facilmente influenciados pela opinião de outros, os quais buscamos agradar em detrimento da verdade. Veja o verso 2 e o 3. Não siga a multidão para fazer o mal e, num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. É interessante, irmãos, porque a imagem que está se desenhando aqui é que parece haver uma testemunha que está disposta a dizer a verdade no processo, mas ela pode ser influenciada pelo veredito da maioria. A maioria já tem a sentença. Então, o que o Senhor está dizendo é que ela não pode abrir mão da verdade, porque a maioria já tem o seu veredito. E aqui, irmãos, é impressionante porque é uma aplicação dentro de uma estrutura de tribunal, mas ela vale para todas as esferas. Por quê? Porque nós gostamos de agradar a multidão, falar o que a multidão quer ouvir, porque nós somos tendenciosos a querer andar conforme a manada. É a cultura que nos impulsiona, as ações da maioria, seja no mundo ou nas igrejas, todo mundo faz assim. Todas as igrejas fazem desse jeito. A busca pela aceitação, eu quero ser aceito em devido núcleo, enfim, muitas esferas exigem filiação, mesmo que esteja errada. O importante mesmo, irmão, muitas vezes é que nós queremos pertencer a essas estruturas, mesmo que elas estejam erradas. E quando nós nem imaginamos, não só nos vestimos como eles, andamos como eles, mas também falamos e pensamos como eles. Porém, o que Deus está dizendo aqui, irmãos, Ele ordena dizer a verdade mesmo que as pessoas não desejem ouvir. Ainda que todo mundo pense o contrário, e ainda que todos não queiram ouvir, Deus preza pela verdade, porque nós não somos servos da maioria, mas de Deus. E muitas vezes, irmãos, posições verdadeiras, principalmente em submissão à palavra de Deus, é ir contrário à maioria. Por isso, irmãos, que o Senhor está aqui tratando ao mesmo instante de parcialidade. Ninguém pode ser beneficiado ou ser tratado de forma indigna, isto é, de forma parcial. Porque, lembre-se que no texto anterior, nós vimos domingo passado, que Deus fala que Ele ama o pobre e que Ele tem uma preocupação com o pobre. Mas Deus está aqui dizendo, mostrando, que pobres também cometem crimes. Pobres também cometem os seus crimes. E Deus está dizendo, não é porque ele é pobre que ele vai ser julgado de forma diferente, não. Não é porque ele é pobre que ele tem que ser inocentado. Não é porque ele é pobre que ele tem que ser privilegiado. Esteja do lado da verdade, seja o culpado pobre ou rico. A verdade é que deve ser prezada, e não o status social dele ou qualquer outra coisa. E aí, irmãos, é impressionante porque, por vezes, inocentamos o culpado não pelos fatos, mas pelas impressões que nós temos. Ele não é capaz de tal coisa. Ou, ele é pobre, assim falam. Contudo, irmãos, o que Deus está dizendo é que
não inocentamos pela condição social ou por qualquer outra circunstância. Se pelos fatos, é o que Deus está dizendo, ele é culpado, ele deve responder. Seja pobre, seja rico, se for culpado, a verdade tem que prevalecer. E ele está ensinando ao povo, vocês devem agir assim, e ele deve pagar pelo que fez. Portanto, irmãos, veja, você é rico ou pobre, mãe solteira ou casada, com muitos filhos ou com poucos filhos, líder ou não, aprenda, a verdade deve ser mantida e o culpado deve ser julgado e condenado. O que Deus está dizendo, irmãos, é a verdade a qualquer custo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Por isso Deus está dizendo ao povo, nada mais que a verdade é permitida. Nada mais que a verdade. Você tem sido verdadeiro? O que Deus está dizendo é que viver em justiça diante dele requer justiça no falar. Mas ainda temos uma segunda área, irmãos. Como podemos viver em justiça diante de Deus em meio a um mundo injusto? O Senhor está dizendo também que nós devemos ser justos no nosso agir. E isso compreende o verso 6 ao verso de número 9. A princípio, leiamos, ou melhor dizendo, 4 ao 9. A princípio, leiamos o verso 4 e 5. Veja o que o Senhor diz. Se você encontrar desgarrado o boi ou jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Irmãos, observe que quando se trata de justiça, o padrão de Deus é altíssimo. Pensem, normalmente amamos o sofrimento dos nossos inimigos. Afinal, um inimigo é alguém que odiamos, ou não? Tão bonzinho você? E, portanto, julgamos, ele merece sofrer, ele merece todo o sofrimento que está passando. Mas Deus está nos dando o exemplo do contrário. Alguém encontra um dos animais do seu inimigo, deixar o animal se perder, oh, que vingança maravilhosa, não é não? E quem veria? Quem veria? Deus está dizendo, eu vejo. Deus diz, captura o animal e devolva ao seu inimigo. Ou quem sabe Deus está dizendo, alguém deu de cara com seu inimigo tentando erguer o animal caído sem forças para levantar. Outra prazerosa oportunidade de vingança, não é não? Deixa ele sofrer lá, ver se ele levanta esse jumento. Quero ver se ele sai daí hoje. É um prato cheio para uma vingança. Mas é interessante que as Escrituras dizem o seguinte, abra Provérbios 24, 17, por favor. Salomão, expressando a lei de Deus, diz, quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar. E aqui, irmãos, veja, Deus está dizendo, ajude, porque ele não se alegra, irmãos, quando nós nos alegramos com as desgraças dos outros, principalmente dos nossos inimigos. Na verdade, o que o Senhor está dizendo é, você não vai tratá-lo como inimigo. Se fosse o seu amigo, o que você faria? Você resgataria o boi, o animal, e também o ajudaria no caminho. Deus está dizendo, diante disso, não faça com o inimigo outra coisa, a não ser aquilo que você faria com o seu amigo. Por quê? Porque o Senhor está dizendo que a compaixão deve triunfar sobre qualquer conflito. Você tem inimigos? Você não precisa nem dizer, alguns já se erguem como inimigos.
ele já te maltratou e te hostilizou, você tem evitado essa pessoa, o Senhor está dizendo, é justamente ela que eu estou lhe chamando para você amá-la. A Bíblia diz também, lá em Provérbios ainda, passa um pouquinho, o capítulo 25, e veja o que diz o verso 21, e vocês vão se lembrar bem dessas palavras. 25, 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Não é interessante, irmãos? Porque esse é um dos distintivos dos seguidores de Cristo, é que eles fazem o bem àqueles que os odeiam. E aí veja o próprio Senhor tratando dessa questão em Mateus capítulo 5. Veja o verso 43 e 45, a 45. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Irmãos, notem que o cerne aqui, o que se espera é que haja uma manifestação de amor ainda contra aqueles que estão em posição de inimizade. E esse amor doado é o reflexo de um amor que nós recebemos. É um amor que trata inimigos como amigos, porque expressa o amor que recebemos. É o amor que reflete o amor da crucificação. E lembrem-se, irmãos, por que esse princípio? Porque as Escrituras dizem que antes nós éramos inimigos. Paulo, por exemplo, na epístola dele, no capítulo 5 aos Romanos, diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, o que Deus está nos dizendo, irmãos, nós amamos os inimigos. Nós amamos os inimigos porque quando inimigos fomos amados. Nós amamos os inimigos porque quando inimigos fomos amados. Mas ainda, irmãos, há outra coisa a aprender sobre o agir. Veja o verso número 6, que o Senhor tem instruído o seu povo. O verso de número 6, veja o que diz a palavra do Senhor. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Aqui, irmãos, o Senhor está nos ensinando, nesse ponto, que enquanto antes vimos o pobre ser inocentado porque é pobre, o que é errado, e aqui está em vista, irmãos, um julgamento justo. O que acontece geralmente em julgamento? Ricos, eles têm mais recursos, e isso acaba dando vantagem quando se trata de questões legais. Mas Deus ordena que a justiça deve ser buscada. Ou seja, para Deus, a revelação, no caso dele, os pobres nem sempre estão certos, e ricos nem sempre estão errados. Então, o que está se combatendo é que não deve haver preferência do rico, nem preconceito a favor do pobre, mas todos devem ter uma justiça igual. Esse princípio, irmãos, está em toda a lei. Veja, Levítico, abra comigo rapidinho, fica no Antigo Testamento, Levítico 19, veja o que diz o verso de número 15.
não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. O que o Senhor está dizendo, irmãos, é que favoritismo leva à injustiça. Juízes e jurados enfrentam ainda outras tentações, e uma é aceitar acusações falsas, inclusive matando um homem inocente. Mas veja o que a lei diz no verso 7. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Esse verso, irmãos, é o reverso do versículo 1, em que a injustiça consistia em libertar o culpado, uma ajuda, um testemunho para se libertar o culpado. Aqui a injustiça consiste em tratar o inocente como se fosse culpado. Então Deus está proibindo isso. A lei também proibia o suborno nesse processo. Veja o verso 8. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Veja, irmãos, o que Deus está dizendo é que a justiça jamais pode estar à venda. E seja lá o que for, Deus está dizendo, não aceitem suborno, porque o suborno perverte a justiça, corrompe a justiça. E claro, irmãos, o que o texto está dizendo é que o suborno cega o juiz. O suborno tira a razão, a lógica daquele que julga. O suborno altera sentenças. O suborno comete injustiças. E se você lembrar bem, Deus diz em Deuteronômio capítulo 10, verso 17, que Ele é o Deus da verdade e Ele não aceita suborno. Irmãos, há também, o Senhor trata, veja nesse escopo jurídico, o Senhor também fala sobre negar justiça aos que vêm de fora. Veja, não oprimam o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Nota, irmãos, Deus já havia demonstrado, como nós vimos, uma preocupação para com os estrangeiros. E aqui da mesma forma, só que lembre-se, nós estamos dentro de um ambiente jurídico. E Deus aqui, em termos de justiça pública, e no caso as questões legais aqui, o Senhor está dizendo, não tirem vantagem dos forasteiros. Não tirem vantagens dos forasteiros. Porque, irmãos, eram pessoas necessitadas, pessoas que viviam dentro do convívio da comunidade, e dentro de suas necessidades, Deus diz, você não pode cometer injustiça com ele, porque ele é um forasteiro. E Deus diz, vocês sabem muito bem de onde vocês vieram. Vocês sabem o que é ser forasteiro em terra estranha. Vocês sabem o que é ser explorado em terra estranha. Vocês sabem o que é viver como escravo em terras distantes. Então não aceito que vocês procedam da mesma forma, até porque vocês já experimentaram isso. Irmãos, esses regulamentos dizem respeito à vida pública em termos de processo público. Deus está dizendo, irmãos, obviamente, que a verdade ela deve ser mantida a qualquer custo. Juízes devem ser justos, jurados devem garantir que a justiça
seja feita, nada pode burlar a justiça, nada. Muito menos condição social, nada, condição social, seja lá o que for. Deus quer que a justiça seja feita a partir do elemento da verdade e não a partir de outros elementos. O mesmo, irmãos, se aplica às disputas que temos em casa, no trabalho, na escola, na igreja, seja lá o que for. Como seguidores de Cristo, somos chamados, irmãos, para sermos verdadeiros, imparciais e justos. Você é justo? Ou você tem andado como o mundo? É interessante, irmãos, porque, por vezes, por se tratar de nossos parentes, amigos, pessoas próximas, geralmente nossa tendência é amenizar, mesmo quando se trata de um culpado. É um membro estimado da igreja que recebe uma pena leve, mesmo sendo culpado. É um filho preferido que é privilegiado, mesmo culpado. E Deus está nos mostrando, irmãos, quando se trata de alguém próximo, temos a tendência de buscar alternativas no julgamento. Mas Deus está dizendo, não sou Deus de alternativas. A verdade deve prevalecer e a partir da verdade as coisas devem ser julgadas. Eu lembro, irmãos, como exemplo, logo quando chegamos aqui na cidade e ainda nos adaptando, Richard estudou numa escola e no meio do ano ele acabou reprovando, né? E eu lembro que a pessoa lá responsável, não sei, pela área pedagógica, não lembro, me chama e senta na mesa no final do ano e ela começa a dizer, olha, veja bem, pai, é porque começou a contar uma história. Eu disse, olha, eu não gosto que se ande em círculos, eu gosto de objetividade. Fale. Tá bom. Richard reprovou. Eu disse, problema é dele. Problema é dele. Ele assume as consequências. Vai repetir mais um ano. Sei que tivemos uma mudança, mas quem sabe faltou dedicação da parte dela. Ela fez, ai pai, que alívio. Eu disse, por quê? Os pais aqui querem agredir a gente. Os pais aqui querem matar a gente quando a gente dá uma notícia dessa. Eu disse, bom, a minha cosmovisão é cristã, então ele assume as responsabilidades dele. E nós muitas vezes agimos como esses pais. O culpado, ainda que seja o nosso filho, nós queremos agir com injustiça. Nós queremos agir com injustiça. E Deus está dizendo, seja lá quem for, a verdade deve prevalecer. E aí, meus irmãos, muitas vezes nós condenamos rapidamente a injustiça do mundo, mas cegamos para as injustiças que praticamos entre nós mesmos e até dentro da igreja. Julgamos nossos irmãos com parcialidade, favorecemos uns, desprezamos outros. Quantas vezes também nos alegramos secretamente com a queda de alguém que nos magoou, em vez de correr e estender a mão. A palavra de Deus nos lembra, irmãos, que não é apenas nos tribunais que a justiça deve ser preservada, mas também em nossos relacionamentos. Todavia, irmãos, lembre-se, o Senhor está dizendo, haverá justiça no fim. Nós muitas vezes queremos, por causa dos nossos caprichos, não julgar da forma correta as coisas. Só que Deus diz, ainda que se julgue erradamente, eu vou julgá-lo no final de tudo. E aqui, irmãos, é o perigo.
Porque muitas vezes, quando julgamos errado, com parcialidade, nós sentenciamos para a destruição do outro. E Deus diz, não faça isso, porque no fim eu vou julgá-lo. No fim, eu não justificarei o ímpio, Deus diz no verso 7. Ou seja, não adianta, irmãos, tentar absolver aquele que Deus já condenou. Não adianta inocentar aquele que Deus não inocentou, para que o culpado não saia inocentado. E Deus haverá de julgá-lo. Porque no dia que o juízo vier, o juízo de Deus sobre o mundo, o culpado receberá a devida sentença. E Deus quer que nesta vida isto aconteça. E ainda que não aconteça, Deus diz, eu vou julgá-lo no último dia. O que Deus está nos ensinando aqui é simples, irmãos. Deus ordena misericórdia até mesmo para com os nossos inimigos. Ele exige imparcialidade, não distorça o direito, não aceite suborno, não favoreça nem pobre, nem rico, nem oprima estrangeiro. Ou seja, irmãos, a vida não é somente provada, a vida justa não é apenas provada no culto, mas Deus está ensinando a Israel, em termos de relacionamento, em termos jurídicos, como se trata pobre, como se trata o culpado, como deve se tratar o inocente, como se deve tratar o rico, caso ele tenha cometido o crime ou não, o estrangeiro e também o inimigo. É isso que Deus está esperando do seu povo. Mas ainda há, irmãos, uma última área. Como podemos viver em justiça diante de Deus em meio a um mundo injusto? Terceiro, devemos ser justos com o tempo. E esse texto é interessante porque pega a perícope, ou a parte final dessa perícope, do verso 10 ao verso 13. Lembremos o que diz o verso 10 e 11. Durante 6 anos você semeará na sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no sétimo ano, deixe a terra descansar, e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Irmãos, na época em que essa lei foi dada, lembre-se, nós estamos caminhando para o final. Alguns intérpretes dizem que aqui já se tem, o fechamento dessas leis que o Senhor dá, aplicando os 10 mandamentos. Então, os próximos capítulos, de fato, e concordo com os teólogos, os próximos capítulos é justamente Deus preparando agora o povo para que ele retome a caminhada. E aqui, irmãos, essa lei está sendo dada justamente para que Israel vivesse essas leis na terra prometida. E que lá o Senhor está dizendo, porque aqui tem uma estrutura que traz essa ideia, que lá, quando eles chegassem, entrassem na terra prometida, ele diz, deixe que a terra descanse a cada 7 anos. O Senhor está dizendo, vocês chegarem lá, a cada 7 anos, a terra deverá descansar. Óbvio, por quê? Como eles estão peregrinando, então eles não vão residir no lugar e passar um período para que o 7º ano se cumpra. Então isso vai acontecer quando eles chegarem na terra prometida. Só que o ponto aqui, irmãos, é que esse descanso, ele visa os animais, a terra e as pessoas que dependiam da terra para o seu sustento. Então, o que o Senhor está dizendo, que no 7º ano, lembre-se que o calendário de Israel é sempre movimentado pelos sábados, pelo 7º ano, e no 7º ano aqui, os olivais, os campos, as vinhas deveriam crescer sem o trabalho humano, sem o homem estar trabalhando na terra,
não deveriam ser podados, guardados e ceifados. Para quê? Deus está dizendo, para que suprisse os famintos e os animais que ele havia criado. Então você não vai mexer na terra nesse período, porque os pobres vão colher e os animais vão também se alimentar. Então bastante comida sobrava, assim para os animais selvagens e para os pobres que poderiam colher o que precisavam. Veja o verso número 12. 6 dias você fará o seu trabalho, no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigore. E aí veja, irmãos, o que esse texto está dizendo. A palavra fala do sábado como cessar. Era um dia de trabalho comum, ou um dia comum, melhor dizendo, o 7º, mas era um dia que cessava. E o Senhor está dizendo como dia de descanso para o animal e para o homem. E essa era uma forma de justiça social. O sábado, irmãos, era a garantia de Deus de que os trabalhadores, então, eles deveriam, os israelitas, organizar a vida de tal forma que não só no 7º ano eles deveriam parar para que os pobres se alimentassem, os animais se alimentassem, mas também no sábado, não o sábado anual, mas o sábado semanal, eles também deveriam parar para que os animais e as pessoas recebessem um dia de folga. E aqui, irmãos, vejam, 2 coisas estão nos ensinando. Nós falamos aqui, sobre o não matarás, da importância de entender esse mandamento também com relação às coisas criadas. E aqui, novamente, irmãos, nós estamos vendo este princípio. Observem que Deus deu a criação para que ela fosse cuidada e cultivada. Aqui ele está lembrando, irmãos, que cuidar das plantas, cuidar do solo, cuidar dos animais, ser gentil com os animais, permitir que eles descansem. Deus está dizendo, isso é importante também. O Philip Ryken, ele chega a dizer, esprememos nossos campos e depois os entupimos com fertilizantes para obrigá-los a continuar férteis. Confinamos animais e os alimentamos ao ponto da obesidade. Mas este não era o plano de Deus. Quando Ele nos deu a criação como alimento, Ele queria que recebêssemos como uma dádiva que exige nosso maior cuidado. Toda a criação sofre com os efeitos da maldição de Deus contra o nosso pecado, e nada mais justo do que trabalharmos para a sua redenção. Lembrem, irmãos, quando Deus coloca Adão no Éden, com autoridade sobre a criação, faz dele um sacerdote, um mordomo sobre as coisas criadas para representar o seu Criador. Quando nós, irmãos, abandonamos a criação, não temos cuidado com os animais, não temos cuidado com a terra que plantamos, não temos cuidado com o lixo que jogamos, não temos cuidado nenhuma forma com a criação, nós estamos transmitindo à criação um mordomo que não reflete o Deus da criação. Aqui, irmãos, claro, nós não estamos defendendo aqui que nós devemos ser pais de pets, né? A questão não é essa. A Bíblia é clara quanto a isso, que nós não podemos transformar animais em humanos, filhos, parentes, porque não são, isso é uma abominação ao Senhor. Mas, ao mesmo instante, Deus diz que é nossa obrigação cuidar da criação. Lembro-me que, viajando para um simpósio, um pastor, o europeu, ele tem uma cultura diferenciada, né? Brasileiro, enfim, sem comentários. E alguém comprou um picolé.
chupou o picolé no ônibus, com o palito ele enrolou o plástico, ou o plástico enrolou o palito, abriu a janela do ônibus e jogou fora. O pastor disse: pare o ônibus. Pararam o ônibus. O que foi que você fez? Ele disse: joguei fora um simples picolé, saco, palito. Ele: é assim que você trata a criação de Deus? Desça, pegue o plástico e o palito e jogue na lixeira. Acaso você joga lixo na sua cama? E ele disse: não. Por que você joga lixo na criação divina? Você deveria cuidar dela, não sujá-la. Aí você pensa no seu lixo, nos plásticos, no óleo que você lança pelo esgoto, uma série de coisas que você promove a destruição da criação e que Deus reprova. Aí Deus está dizendo: deixe a terra por um período para que ela descanse. Segundo, irmãos, também aprendemos a cuidar dos pobres, porque esse ano sabático lembra que os pobres precisavam comer. Então, o sistema trabalhista da Bíblia, fazia com que os pobres, eles também se beneficiassem desse ano sabático. Mas para que esse sistema funcionasse, as pessoas com recursos precisavam obedecer à lei, dando os seus campos um descanso. Então você vai parar um ano, vai deixar a terra produzir, os animais vão comer e os pobres também irão desfrutar. É interessante, não é, irmãos? Porque a gente vive uma vida louca, né? Uma correria. Deus está dizendo: por um momento esqueça da terra, para que os animais se alimentem e os pobres também. Não somente isso, irmãos. O Senhor também fala, como nós vimos, que os pobres ou as pessoas também precisavam descansar. Deus mostra que o sábado não era apenas algo que as pessoas deviam a Deus, mas era também algo que deviam umas às outras. Lembre-se, quando Israel estava escravizado, jamais teve a oportunidade de descansar. Mas Deus não queria que esse pecado se repetisse em Israel. Trabalhadores, inclusive domésticos, precisavam refrescar celebrando um sábado semanal. Irmãos, isso nos fala, primeiro, sobre a providência de Deus em mostrar ao povo que é Ele quem sustenta, mandando o povo parar um ano para que Ele sustente animais e pobres. Mostrando que é Ele que cuida. O fato do povo parar não significa fome, mas ensina ao povo confiar na provisão de Deus. O fato de parar é um ensino de que é Deus quem sustenta o seu povo. Então, quando Deus diz pare no 7º ano, o povo deveria entender que é Deus que supre a necessidade do seu povo e que agora deixasse animais e pobres desfrutarem da terra. Isso também nos fala, irmãos, não só na providência, mas fazer um trabalho desnecessário no dia do Senhor. Um lugar para exercer esse tipo de cuidado é em casa. Contratar faxina para o domingo. Pedreiros, pintores na nossa casa enquanto estamos na igreja. O mesmo se aplica em outras áreas, irmãos. E aí, cada vez que eu leio a lei de Deus e estudo, eu penso num garçom do restaurante que nos serve o serviço de limpeza de carro que nós deixamos no domingo, e muitos outros serviços que nós nos utilizamos no domingo, que pessoas estão trabalhando
no domingo. Mas Deus quer que sejamos justos, irmãos, dando o devido direito de folga no dia de descanso. O que o Senhor está ensinando ao povo é que o dia do Senhor não é dia para empregados, nem dia para prestação de serviços. É o dia de descanso de todos. Isso, claro, irmãos, já vimos, é um dia de adoração. O problema, irmãos, é que nossa vida é tão louca que nem sabemos o valor do tempo. Enquanto o tempo não for visto como uma dádiva, nunca saberemos o valor do descanso. Nunca saberemos o valor do descanso. E no fim, irmãos, de tudo isso, o Senhor ensina no verso 13, veja: deem atenção a tudo que eu tenho dito a vocês, o nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui, diante de tudo que Ele vem falando, como mostramos, tentamos colocar aqui, esse é o escopo final, caminha para o final, o escopo final desse conjunto de leis. O que Deus está dizendo aqui é: lembre-se, povo, eu não estou interessado em obediência parcial. Deus não deu leis e disse: escolha quais você vai cumprir, quais você vai observar, quais você deseja obedecer. Ele está dizendo: eu sou o único Deus que rege o céu e a terra, por isso eu estou exigindo de vocês total obediência. E existe, irmãos, um Deus, temos uma vida a lhe dar, e Ele quer que toda a nossa vida seja usada para a glória dEle, em obediência à sua lei. E é claro, irmãos, como no final, a essa altura poderíamos dizer: quem é possível obedecer perfeitamente à lei de Deus? E nós, muitas vezes, irmãos, temos a consciência de que nós somos pecadores, que precisamos de um Salvador, e que nós podemos apenas ser salvos em Cristo, porque foi Ele o único que pagou a penalidade por nossa desobediência. Mas entendam, irmãos, o difícil da lei não imputa sobre nós a liberdade. Deus não exige outra coisa a não ser perfeição. Deus não exige outra coisa a não ser perfeição. Nós não podemos dizer: o padrão é alto, eu não consigo cumprir. Deus diz: o padrão é este e deve ser cumprido. É claro, irmãos, que Ele nos deu uma ajuda. Ele nos deu o seu Espírito para nos auxiliar neste processo, mas Ele quer a perfeição, a perfeita obediência. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Então, o que Deus está dizendo a Israel, nos diz o que é que Ele quer que façamos. Ele quer que digamos a verdade, não importa, doem que doer, que vai contra a maioria. Diga a verdade, busque a justiça, seja justo, independente de quem seja, seja justo. Ame o seu inimigo, cuide da criação, cuide das coisas criadas e façamos todas as outras coisas que a sua lei exige. O que ele está falando aqui no final, irmãos, compreende toda a lei que foi dada desde o capítulo 21. Tudo. Algumas dessas coisas, irmãos, são realmente difíceis, até mesmo para nós, porque é contrário à nossa própria natureza. Mas lembre-se, Deus está dizendo: eu quero que vocês façam tudo isso que eu estou orientando. Até porque Deus, lembre-se, Deus não só ordena, mas Deus nos dá o seu Espírito que nos capacita a realizá-las.
Por isso que Deus exige que seja feito. E Deus quer, faça tudo o que eu estou dizendo. Finalizo, irmãos. Isso reflete quem nós somos para o mundo. No mundo de injustiças, de tendências, de imitações, de se andar conforme a manada, de pensar como todo mundo pensa, de priorizar o rico em vez do pobre, de condenar o pobre diante das artimanhas da riqueza, de ser parcial, de receber suborno, de olhar todas as circunstâncias diante do julgamento e não olhar para a verdade, não olhar para os fatos, em dias onde as pessoas são dilaceradas na internet, onde pessoas são difamadas na igreja, ministérios, onde fofoca é tratado como normal, onde falsas notícias correm sem nenhum filtro, sem nenhuma peneira religiosa. O Senhor está dizendo, não andem deste modo, sejam diferentes. Por quê? Porque é assim que os ímpios vivem. É assim que os ímpios vivem. E o povo do Senhor precisa viver conforme Ele ordena. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Perdoa-nos, Senhor, diante de tantas verdades. Perdoa-nos, Senhor, diante dos pecados que aqui foram colocados, expostos, que nós muitas vezes, Senhor, não tratamos. Nos santifica, Senhor, também em todas essas áreas que o Senhor falou conosco, para a glória do Teu nome, ó Deus. Amém.